Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha Mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Meditação do trecho da live do dia 30 de maio, volume 14, trecho 59. A finalidade primária de tudo o que Deus fez na criação e redenção é que a criatura viva no divino querer. Só no divino querer há verdadeiro repouso. Continuando meu estado habitual, abandonava-me toda no santo querer do meu doce Jesus. E sentindo necessidade de descansar, dizia entre mim: também o meu sono na tua vontade, não quero outra coisa senão tomar o verdadeiro repouso nos braços do teu querer. Esse é o verdadeiro repouso, né? O repouso não só do corpo, mas o repouso da alma. Quando a alma repousa, né, no querer divino, na vontade divina. Quando ela se lança mesmo, totalmente confiante na vontade de Deus, né, e vive uma vida, né, totalmente doada, né, para viver a vida de Deus em nós. Essa é o verdadeiro abandono, né? O verdadeiro repouso nos braços de Deus. E era isso que a Luísa estava dizendo, né? Que ela não queria só repousar o corpo dela, descansar o corpo dela, mas ela também queria que a alma dela continuasse naquele estado de repouso na vontade de Deus. E ao mesmo tempo que isso acontece, né, Jesus também vem repousar na alma daqueles que têm essa confiança nele, que se entregam a ele. Então ele pode também repousar, porque Jesus também precisa repousar. Porque Jesus sofre muito com tudo que ele está sentindo, né? Porque ele sente a dor de cada alma que está no pecado, né, todas as ofensas que estão sendo feitas a ele, porque o pecado é isso, é ofender a Deus. Então ele sente muito sofrimento, ele sofre constantemente desprezos, ofensas, blasfêmias, todo tipo de sofrimento que ele passou, né, na paixão, pode-se dizer, ele continua sofrendo. Porque tudo aquilo que ele passou na paixão nada mais era do que os nossos pecados, a ponto de transfigurar o corpo dele, né? De tornar o corpo dele horrível de se ver. Aquilo ali era a representação dos pecados de todas as criaturas que o transformaram naquele, pode-se dizer, num monstro de dar horror de ver. É assim que ele vê a alma de muitas pessoas, né, que estão obstinadas no pecado, que apesar de tudo o que ele fez, que era para elas poderem, né, depois de todo aquele sofrimento dele na paixão, era para eles terem mudado de vida, era para as criaturas agora viverem uma vida de santidade divina, que foi o que ele fez quando na criação, né, que ele diz aqui no título que a finalidade primária de tudo que Deus fez na criação e na redenção, que é que a criatura viva no divino querer. Então ele veio religar céu e terra, ele veio nos unir novamente a Deus, para que nós pudéssemos ter essa vida, né? Essa vida no querer divino, que é o verdadeiro repouso, não só para ele, mas para nós também. Não é um repouso, né, na vontade dele.
né, sabendo que tudo Ele está no controle, sabendo que Ele está, né, controlando tudo, e a vida que acontece ainda é tudo por causa dele. A vida de todas as criaturas, né, a vida do sol, a vida das plantas, a vida das pessoas, mesmo aquelas que estão destinadas no pecado, elas estão fazendo isso com a vida que Ele está permitindo que elas tenham, que Ele está mantendo, né, através desta divina vontade. Então, Jesus vem e diz para Luísa, né, aproveitando que ela falou sobre esse repouso, Jesus vem falar sobre ele também, né, nessa conversa que Ele gosta de ter com a criatura. Quando a criatura busca Ele, né, fica meditando na paixão, meditando na criação, meditando aqui no livro do céu, sobre tudo o que Ele traz, né, sobre o divino querer, né, sobre essa ordem primária que é para a criatura retornar. Quando a criatura fica meditando, ele vem e ilumina a mente da pessoa e traz mais conhecimento ainda, né? Mostra coisas que ainda não estão ali explícitas naquele trecho, mas que é um entendimento assim que abre a mente da criatura, vai abrindo cada vez mais para esse conhecimento. E Jesus vem e diz: filha, estende sobre todas as criaturas teu repouso, como um manto para cobri-las a todas, porque só em meu querer há verdadeiro repouso. E como Ele envolve tudo, repousando em minha vontade, te estenderás sobre todos, para conseguir a todos o verdadeiro repouso. Então esse repouso que é para Luísa estender, né, sobre todas as criaturas, para cobri-las todas, não é um repouso de um descanso de uma pessoa que está com o corpo cansado e vai repousar, né, vai descansar, vai dormir e vai descansar para o corpo acordar renovado, né, novamente com disposição, né, para trabalhar, por exemplo. Não, é o repouso de estar na confiança de Deus, né, de estar totalmente entregue, né, para a vontade dele, para aquela noite que, no caso, né, Luísa, ela ia dormir e aí esse repouso dela, que é no divino querer, né, porque ela é a filha da divina vontade, ela está recebendo esse dom, sendo formada para que outros possam também receber, né, já está acontecendo, né, esse ato dela de repousar no descanso, no dormir, representa universalmente, né, o que Deus vai realizar através deste ato dela na divina vontade, que é fazer com que as outras criaturas não repousem somente o seu corpo, né, no momento que elas estão dormindo, mas também repousem na confiança em Deus, né? Quantas pessoas não conseguem dormir, quantas pessoas não têm insônia, não têm, né, mesmo tomando remédio, às vezes não conseguem dormir porque tem uma preocupação, né, dentro dela, uma angústia, alguma situação que ela fica sempre lembrando, né, sempre pensando naquilo ali, e ela não consegue repousar, ela não consegue dormir. Por quê? Porque a alma também não está repousando, a alma não está entregando aquela situação, aquele problema, aquele pensamento, seja o que for que está tirando o sono da pessoa, ela não está entregando, né, para Jesus, para que Ele cuide, né, para que a vontade dele seja feita naquela situação, né, seja ela qual for. Então a pessoa, né, recebendo esse fruto, né, desse ato da Luísa, que vai repousar não só o corpo, mas vai repousar na divina vontade, vai repousar na confiança em Deus, no pleno abandono na vontade dele. Esses frutos vão ser também lançados, né, espalhados, né, como um orvalho benéfico, um orvalho que cai durante a noite
e a gente não vê, e quando chega de manhã a gente vê as plantinhas cheias de gotículas, né? Aquilo ali é o orvalho, né? Que caiu sobre a noite, sobre as plantas durante a noite. Então, esse orvalho vai se expandir, né? Por todo o universo. E aquelas pessoas que tiverem um pouquinho que seja de confiança em Deus, né? Que lá no fundo da alma delas estão buscando a Deus, mas não têm forças, porque não tem esse conhecimento sobre a divina vontade, né? Não tem ainda essa confiança de se lançar totalmente em Deus, elas vão receber essas gotículas, esse orvalho benéfico, que são os frutos desse ato, né? De uma pessoa que vive na divina vontade e oferta, né? Tudo que ela faz para a vontade de Deus seja feita na vida de todos, não só na dela, mas de todas as criaturas. Então é muito grande isso que acontece aqui, né? Que Jesus está explicando. Ele disse, né, que nesse verdadeiro repouso ele envolve tudo, né? Que repousando na vontade dele, ele vai se estender sobre todos para conseguir a todos o verdadeiro repouso. Qual é o verdadeiro repouso? É este, né? É repousar na vontade de Deus. É repousar sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, né? Que, como diz na palavra, que não cai um fio de cabelo de nossa cabeça sem que Ele não saiba, sem que Ele não permita, né? Então a palavra de Deus não é só algo escrito num livro para ler, achar bonito e pronto. Não, a palavra de Deus, ela é a verdade, ela é o que realmente ela é, né? E quando ele fala alguma coisa, é porque aquilo ali acontece realmente, né? Ele não fala nenhuma palavra, nunca escreveu uma palavra sequer, nem na Sagrada Escritura e nem através, né, de místicos como a Luísa Picarreta, que recebeu, né, esses ensinamentos e escreveu o Livro do Céu, né? Nenhuma palavra dele é em vão, né? Todas têm muito significado, muita importância, muito valor, porque são palavras eternas, né? O que ele fala acontece e aconteceu e vai acontecer. É uma coisa assim que é no ato único dele. Quando ele fala alguma coisa, ele fala fiat. Quando ele falou fiat para a criação, tudo foi criado, né? Céus e terras, cada fiat que ele falou foi fazendo, faz tudo, né? O fiat dele, ele primeiro pensou na mente dele tudo, né? Porque ele é onipotente, onividente, onisciente, onipresente. Então ele vê tudo, ele viu do começo ao fim, até o último homem que vai existir na face da terra. Ele viu tudo na mente dele, tudo que ia acontecer, né? O Adão pecando, né? Ele vindo, né, para nos resgatar, tudo. Quando ele viu tudo, o plano dele foi completo e perfeito. E ele falou fiat, tudo se fez, tudo aconteceu. Depois ele falou o fiat da redenção e aconteceu a redenção. E agora ele vem trazer o fiat da santificação, né? Se ele já falou fiat para Luísa, faça-se, né, essa santificação acontecer através do dom da divina vontade, então porque já está acontecendo, né? E então nós ontem na live meditamos, né, a respeito disso, né, que às vezes podia não nem acontecer, né, o Apocalipse, né, porque já tem, né, o plano dele já está se cumprindo aqui na Terra, né, já está em processo de finalização, né, de cumprimento, porque já existem os filhos da divina vontade, que não serão muitos, ele diz, né, no final desse trecho, serão poucos, mas não foi um só, né, que saiu da vontade de Deus, né, Adão, e perdeu tudo. Então, se fosse um só, se fosse só Luísa, então já aconteceu de retomar, né, esse plano divino, né, essa finalidade primária de tudo que ele fez na criação e na redenção, né, já aconteceu com a Luísa, né, e quantos mais virem, melhor, mas se não virem, já tem a Luísa, já tem aqueles que já estão aqui no nosso grupo,
né, vivendo mesmo, né, em plenitude esse querer divino. E outros estão ainda chegando, outros estão passando pela purificação para poder, né, aprender a ser um nada, a ser um vazio, para que Ele seja o tudo dentro de nós, para que o reino dele seja, né, estabelecido dentro de nós, para então sermos também, né, alcançarmos também essa finalidade primária da criação e da redenção, né, que é esse querer divino que Ele quer para todos. E Ele continua a dizer: como é belo ver uma criatura nossa repousar nos braços de nossa vontade, mas para encontrar verdadeiro repouso é necessário que ponha em caminho todos os seus atos, suas palavras, seu amor, seus desejos, em nosso querer, a fim de que, conforme tomem seu lugar nele, assim recebam descanso, e eu repousarei sobre eles. Todas as obras só dão repouso quando já estão cumpridas, mas se não estão cumpridas, dão sempre uma preocupação, uma tarefa que torna inquieto o verdadeiro repouso. Jesus, Ele se alegra, né, em ver a criatura repousar nos braços da divina vontade, né? Mas para encontrar esse verdadeiro repouso, né, a criatura precisa ela fazer os atos na divina vontade, ela falar, né, da divina vontade, precisa amar a divina vontade, precisa desejar a divina vontade, né? Tudo isso fazendo no querer divino, dentro, né, daquilo em que é a vontade dele para a nossa vida, né? Então, quando vamos fazer os nossos atos diários, nossas atividades, chamar Jesus, venha Jesus fazer conosco este ato, né, na divina vontade. Mesmo que a gente não fale, a gente pensa, a gente tem essa consciência, a gente tem essa conexão, a gente sabe que a gente vai estar sempre ligado com Ele de alguma forma, né? Sempre com o pensamento nele, atento para as coisas que nos acontecem, para ver, né, o para quê das coisas que estão acontecendo, alguma situação, né, inusitada que acontece, uma palavra de alguém, uma atitude de alguém, uma atitude nossa mesmo, alguma coisa que nos acontece. Tudo isso é a vontade divina agindo, né, nos mostrando, nos ensinando, nos iluminando, tudo, né, para ter uma ideia, esse ato da Luísa, né, de descansar, né, gerou esse diálogo sobre o repouso, né, e o verdadeiro repouso é esse, né, de estar totalmente lançado nele, né, na vontade dele, né, viver a vida divina que ele quer para toda criatura, né, esse é o verdadeiro repouso. Quando a gente, né, tomar, né, lugar nele, né, no divino querer, no querer do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim nós vamos receber o descanso e Ele também vai repousar sobre esses atos, né? Ele vai repousar, porque os atos eles servem de descanso para Deus, mas os atos feitos na divina vontade, os nossos atos feitos em união com Ele, né? Com pensamento nele, por amor a Ele, né? Entendendo o para quê daquilo que estamos fazendo. Porque ele diz que todas as obras só dão repouso quando já estão cumpridas, né? Quando já estão concluídas. Então essa obra da criação e da redenção não está concluída ainda, né? E da santificação, né? Que é o terceiro fiat, não estão ainda concluídas. É necessário que hajam todos aqueles, né, que Deus já sabe quem são, né, que estarão vivendo nesse querer divino, para que então, né, seja concluído, né, o reino de Deus, né, aconteça, se estabeleça aqui na terra, como já é no céu, né, nem que seja por um período de 1000 anos, né, que seja quanto tempo for, mas é o cumprimento, né,
dessa obra dele, para poder dar esse repouso para ele poder ficar descansado, né? Porque ele não tem sossego, porque ele vê a criatura fazendo tudo com a própria vontade, né? Fazendo coisas, vivendo de ponta cabeça, coisas contrárias à vontade dele, né? A vontade humana, sem a vontade de Deus, ela é uma perdição para a alma da criatura, porque ela nunca pensa em Deus, ela não faz as coisas unidas a Ele, por mais que ela ame a Deus, que ela deseje fazer tudo para agradar a Ele, se ela não tiver essa consciência, né, dos atos na divina vontade, tomando tudo, né, desse querer divino, tudo que ela fizer, não tem valor para Ele. Ele quer que a criatura esteja vivendo da mesma vontade, que é a do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Ele assim nos criou, né? E quando a criatura não está vivendo assim, ela está vivendo de forma totalmente oposta, né? E Deus não aceita isso. Ele não pode aceitar porque a pessoa vivendo na vontade humana, uma hora ela faz a vontade de Deus, uma hora dela, uma hora de Deus, uma hora dela, né? Não tem uma constância, não tem uma firmeza, porque não sabe, não tem um propósito, né? Não sabe da finalidade pela qual ela foi criada, não tem esse conhecimento. Por isso que a gente busca tanto, né, divulgar, como ontem, toda quinta-feira fazemos a live no canal Fiat Voluntas Tua Brasil, para que as pessoas possam tomar conhecimento, se interessarem por isso e desejarem também, né, a pequenos goles, passo por passo, e caminhando, né, nessa trilha que ele trilhou já está pronta, é só caminhar nela, é só buscar compreender, mergulhar, se aprofundar, para poder, né, desejar, né, com todas as forças, com toda a vontade, viver essa santidade divina. É algo assim que supera tudo que já vimos até hoje. É algo inédito, mas é verdadeiro, porque está escrito aqui no livro do céu. Foi Jesus que inspirou a Luísa Picarreta, assim como ele inspirou quem escreveu a Sagrada Escritura, né, através do Espírito Santo que vem, né, na nossa mente, nos iluminando, né, aqueles que, né, os místicos religiosos todos e místicas que existiram até hoje. Mas a Luísa, ela é muito mais que isso, né? Ela é a pequena filha da divina vontade. Ela foi escolhida a primeira a receber esse dom de volta, o dom que Adão desprezou. Ele escolheu fazer a própria vontade quando ele ficou do lado da Eva, no momento em que ela ofereceu a ele o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele só conhecia o bem, só vivia, né, no paraíso, numa união, numa intimidade com Deus, mas ele quis mais, né? Ele foi orgulhoso, ele quis ter o mesmo conhecimento que Deus. Não bastava a ele viver da forma que ele vivia, que já era tudo o que ele precisava, mas ele foi tentado e ele aceitou. Então ele se retirou, né? Foi retirado da vontade de Deus, porque ele falhou. Mas Jesus, ele tem um plano, e o plano dele vai se cumprir. Por isso que ele trouxe de volta, através da Luísa Picarreta, esse retorno, essa ordem primária, né? Que ele nos criou. Agora basta só nós desejarmos isso para vivermos isso. É possível. E ele ainda diz: agora, o cumprimento da obra da criação era que o homem cumprisse em toda a nossa vontade. Ele devia ser a vida, ela devia ser a vida, né? A divina vontade devia ser a vida, o alimento, a coroa da criatura. E como isto não se realiza ainda, a obra da criação não está cumprida. E nem eu posso repousar nela, nem ela em mim. Me dá sempre o que fazer, e eu desejo esse cumprimento e repouso. Por isso amo e quero tanto que se conheça o modo de viver em meu querer. Jamais poderei dizer
que a obra da criação e da redenção estão cumpridas se não tiver todos os atos da criatura que como leito se estendam em meu querer para me dar repouso. E esse cumprimento, né, desse plano, né, dessa obra de Deus, né, deve ser quando a criatura cumprisse, né, esses atos, né, na divina vontade, porque ele diz aqui que a divina vontade deveria ser a coroa, a vida, o alimento, né, da criatura. Ela devia se alimentar todos os dias da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a vida que sustenta ela. Mas ela não estando alimentada com essa vida divina, ela está vivendo como morta, né, como um zumbi que está aí, né, com o corpo andando pela terra, mas não tem vida, não tem a vida verdadeira, que é essa vida da divina vontade, essa vida divina que ele nos deu quando ele nos criou, mas que foi perdida e agora precisa ser restabelecida, assim, de uma forma da pessoa desejar, ela querer, ela precisa querer, porque Adão não quis, Adão desprezou, ele tinha, mas ele desprezou. E agora para ele dar, é preciso que a pessoa use a vontade dela, a vontade humana agora, porque antes ela tinha a vontade humana e a divina juntas. Então ela vivia nessa vida divina com Deus. Mas a partir do momento que Adão não quis, ele falou, não, eu quero fazer a minha própria vontade. Eu quero conhecer o bem e o mal. Né? Ele ficou do lado da Eva. Ele não ficou do lado de Deus. Ele poderia ter levado a Eva para Deus e falado assim, ela quer sair da sua vontade, ela quer fazer a vontade dela. Rezem por ela, Jesus, faz algum milagre, faz ela compreender que ela está errada, que ela quer te desobedecer. E aí Deus teria corrigido ela, mostrado para ela que ela não poderia fazer aquilo, teria explicado para ela o porquê, o para quê, né? Teria tido esse diálogo com Deus, que é o que Ele quer que nós tenhamos agora. Essa intimidade de chegar para Deus e perguntar para Ele tudo. Por que está acontecendo isso comigo? Me explica, me mostra, me ensina, me ilumina. Né? E ele quando a criatura vivendo na divina vontade, acontece isso. Ele mostra, é só ela meditar, ela se conectar com Ele, ela levar o pensamento a Ele, para Ele poder mostrar para ela. Mas a criatura, ela não tem esse conhecimento mais. Então é preciso que ela leia o livro do céu, é preciso que ela medite sobre isso para ela poder compreender. E Jesus diz, e como isso ainda não se realiza, a obra da criação não está cumprida, e nem eu posso repousar nela, nem ela em mim. Me dá sempre o que fazer, e eu desejo esse cumprimento e repouso. Por isso amo e quero tanto que se conheça o modo de viver em meu querer. Jamais poderei dizer que a obra da criação e da redenção estão cumpridas se não tiver todos os atos da criatura que como leito se estendam em meu querer para me dar repouso. Então, quando todas as criaturas estiverem fazendo todos os atos na divina vontade, né, todos os atos unidos a Ele, né, com esse conhecimento, né, da divina vontade, né, vivendo a vontade divina, não só fazendo a vontade de Deus, mas vivendo da vontade dele, né, fazendo tudo o que ela tem que fazer no seu dia a dia, na sua vida, na sua rotina, no seu trabalho, na sua função de dona de casa, de mãe, de filho, tudo, fazendo todos esses atos em união com a vontade de Deus, né? Compreendendo, né, tudo e aceitando tudo que acontece e reconhecendo, né, que é essa vida divina que nos sustenta, que nos mantém, né, e agradecendo a Ele, tendo gratidão, né, fazendo reparação uns pelos outros, ajudando uns aos outros, rezando de verdade um pelos outros, amando verdadeiramente os outros, se doando, né, a ponto de doar sua própria vida para ajudar o próximo,
né? A vontade de Deus não é nada mais do que o amor que transborda, né? Transborda para o próximo, transborda, né? Nos nossos atos. E é isso que é viver a vontade divina. Quando todos esses atos se estenderem, né? Quando todos aqueles que ele já sabe quem são, que são poucos que virão dessa vontade divina, então aí ele vai poder repousar quando tiver completa, né, a quantidade de filhos que vão viver, né, que não são servos, são filhos de Deus. Mais do que filhos, são reis e rainhas desse reino que ele quer formar, né, muito mais. É porque não é um filho que vai receber uma herança do pai, é um filho que já vive, né, que não fica esperando na vida normal nossa, um filho fica esperando o pai morrer para ele herdar tudo. Não, na divina vontade nós já somos donos junto com ele, né? Não tem uma herança a ser deixada pelo pai, não. Nós já podemos viver o céu aqui na terra, né? A herança que nós, quando não conhecemos a divina vontade, esperamos de Deus, que é nosso pai, é ir para o céu depois de passar pelo purgatório, mas vivendo na divina vontade plenamente, da forma como Adão e Eva viviam antes de se retirarem da vontade divina, é viver o céu aqui já na terra, né? Não precisa esperar para morrer para viver o céu. E quem chegar a viver nessa vida plena, né, vai direto para o céu, porque o purgatório já vai acontecer aqui na terra, na purificação da alma, quando ela se entrega, né, a essa vontade divina, quando ela se consagra, quando ela doa a vontade dela através da consagração para poder viver da vontade de Deus. Ela vai começar um processo de purificação, onde Deus vai retirar tudo que é apego, paixão, vício, tudo aquilo que impede, né, vai fazer a pessoa desapegar de tudo e de todos, a ponto dela ficar às vezes com uma indiferença, né? Uma santa indiferença por tudo. No começo acontece isso, né? A gente olha para as outras pessoas, olha para as coisas santas de Deus e não tem mais gosto por aquilo, né? Que a gente vivia antes. A gente quer, passa por um processo assim, como uma limpeza total na nossa mente, na nossa alma, em tudo o nosso modo de ver, né? E nós passamos a ver tudo isso com outros olhares. Nós passamos a ver as coisas santas, né? As orações, os terços, a vida das místicas religiosas que nos ensinam tanto sobre Deus. Nós passamos a olhar tudo com um olhar divino, a ter um outro valor, um outro entendimento de tudo isso, que é o entendimento verdadeiro, né? Que não é uma santidade que a gente reza para ir para o céu, para conseguir ir para o céu, não. Uma santidade em que a gente reza por todos, de forma universal, presente, passado, futuro, purgatório, alcançar todos, né? Um amor pelas almas, né? Um sofrimento de ver as criaturas, né, afastadas de Deus, vivendo no pecado, sem ter esse conhecimento. Nós sofremos o que Jesus sofre na nossa alma, né? É uma transformação muito grande e é uma transformação verdadeira. É a origem, né, de tudo, é retornar à origem. É uma mais do que uma conversão, né? É uma transformação mesmo que acontece, total. E ele continua a dizer: e eu, que belo repouso não lhe darei, ao vê-la voltar sobre as asas de nossa vontade, com o selo do cumprimento da criação, meu seio será seu leito. Por isso não há nada que tenha feito que não tivesse por primeira finalidade que o homem tomasse posse de meu querer e eu do seu. Na criação foi esta toda a minha finalidade primária, na redenção mesmo, os sacramentos instituídos, as tantas graças feitas aos meus santos foram sementes, meios para fazer chegar a esta posse do meu querer.
Por isso não transgridas nada do que quero sobre a minha vontade, seja com a escrita, seja com a palavra, seja com as obras. Só pelos tantos preparativos que a precederam, podes conhecer que a coisa maior, a mais importante e a que a mais me interessa é o viver e meu querer. Jesus diz que, além dele repousar, ele também dará um belo repouso, né? Ao ver a criatura voltar, né? À divina vontade, ao querer divino, né? E ele diz que o seio dele, né? O colo dele, ele mesmo será o leito onde nós vamos descansar, nós vamos repousar, né? É isso que é viver na divina vontade. E ele diz que nada o que ele fez, né, teve por primeira finalidade, né, foi que o homem tomasse posse do querer dele e ele do nosso querer, né, uma troca, né, ele toma posse da nossa vontade humana e a nossa vontade humana toma posse da vontade divina. Então, quando ele criou o homem, né, na finalidade primária que é viver, né, nesse querer divino, e na redenção também, quando ele nos religou, né, quando ele trouxe de volta a possibilidade da criatura viver de novo essa vida divina, essa vida de santidade. Então tudo, os sacramentos, as graças feitas pelo santo, né, os milagres que eles realizaram, né, intercederam junto a Deus e foram feitos esses milagres, tudo foram sementes, foram meios para chegar a essa posse do querer, o querer divino. Então, ele não quer que nós mudemos nada, né, do que ele quer sobre a divina vontade, seja na escrita, né, que é o que está escrito aqui no livro do céu, com as palavras que nós vamos falar, né, para as pessoas sobre esse divino querer, as obras que nós vamos fazer, que sejam todas feitas nesse divino querer, porque só os preparativos, né, que precederam esse trazer de volta, né, através da Luísa, esse dom da divina vontade, ele foi preparado para que esse momento acontecesse, porque isso é a coisa mais importante, é o que mais interessa, é viver no querer divino dele, né? É um plano maior, é o que mais grandioso Deus poderia dar para a criatura, não tem nada que supere isso, nada mais. Então, esse preparativo foram as sementes, né, que foi plantada na humanidade dele, né, essa semente. Ele trouxe essa semente, ele foi a própria semente que germinou, que nasceu e que cresceu, né, as chagas dele, o sangue dele, né, em tudo foram as sementes que ele espalhou, né, que quer agora transplantar essa semente na criatura. Ele já transplantou na Luísa e quer que outros também recebam essas sementes para que ela tome posse dessa vontade divina, né? E ele tome posse da nossa vontade, para que a obra da criação regresse ao princípio, né? Como saiu, mas não só por meio da humanidade dele, né? Que trouxe essa semente, que cresceu e nasceu e cresceu, né? Mas também através das criaturas, né? Serão poucas, ele diz, ainda que fosse uma só, e não foi um só aquele que subtraindo-se do meu querer desadornou, rompeu meus planos, destruiu a finalidade da criação. Não foi um só, foi Adão, né? Porque ele era o chefe ali. A Eva, ela estava recebendo de Adão todo o conhecimento sobre a vontade divina. Ela estava sendo formada, ela era auxiliar de Adão. Ela não nasceu com esse dom da divina vontade. Adão ia ensinar para Eva, quando ela estivesse formada, iam ter filhos, iam ensinar os filhos dos filhos dele, e assim por diante, né? Ia passando de um para outro, assim como da Luísa, né, passou para outras pessoas
e agora no nosso grupo tem a Aline, que está passando para nós, né, todo esse conhecimento, esse entendimento sobre esse querer divino. E, né, Adão desadornou, né, tirou a beleza de viver na divina vontade. Ele rompeu os planos de Deus, né, ele impediu que o plano continuasse, ele destruiu a finalidade da criação, né, com tudo isso que ele fez. Não foi só ele que fez isso, porque se ele tivesse se voltado para Deus naquele momento, a vontade de Deus, né, não teria acontecido o que aconteceu. Então, se foi assim, um só pode adorná-la de novo, torná-la bela, né, realizar a finalidade dela. Mas as minhas obras não ficam jamais isoladas, ele diz. Assim terei o exército das almas que viverão em meu querer, e nelas terei a criação reintegrada, toda bela e formosa como saiu de minhas mãos. De outra maneira, não teria tanto interesse de fazê-las conhecer, né? Então, assim, né, outras criaturas, né? Ele podia ter já feito acontecer com a Luísa, né? Mas um reino não é formado de uma pessoa só, né? O reino é formado de várias pessoas. Só que esse reino não é um reino onde tem um súdito, um rei e os súditos, né? É um reino onde reis e rainhas reinam, né? Todos esses que, né, estão recebendo esses conhecimentos, estão mergulhando para conhecer, para tomar posse dessa vontade divina, né, estão sendo formados em cada um, primeiramente, o reino de Deus nos seus corações, né, até que quando tiver o número certo vai ser, né, concluído esse plano, porque ele tem, né, interesse, ele quer, né, terminar esse plano dele para poder repousar, para poder ter um repouso, né, para poder descansar, né, porque ele não diz na palavra lá que ele fez, né, tudo que ele fez na criação, em todos os dias, depois no último dia ele descansou, né, então vai ser isso, vai ser esse descanso dele, porque a obra vai estar concluída, assim como a obra da criação, né, ele foi fazendo aos poucos, foi criando aos poucos, agora ele vai trazendo de novo para nós, né, esse regressar a essa ordem, né, essa finalidade primária da criação e da redenção, né, até que seja concluído. Não sabemos quando nem como, né, mas sabemos que já está acontecendo, né, esse reino já está acontecendo, já está sendo formado em cada um de nós que estamos aqui no grupo meditando, né, conhecendo, mergulhando, nos aprofundando, né, para que possamos também cada dia mais ir crescendo nesse conhecimento até que ele possa, né, que nós possamos tomar posse dele, né, definitivamente, né, e aí acontecer, né, no momento em que Deus desejar esse reino de Deus sobre a terra, que é o cumprimento do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, já acontece no céu o reino dele e agora vai acontecer na terra, né? Amém. Fiat.